E Lúcifer acabou influenciando um terço dos seres angelicais, dos anjos, e conseguiu levar consigo, né? E eles foram demonizados, ou seja, foram transformados em demônios. As más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, Agora, outra pergunta. vamos lá. Essa segura aí. Eita. Qual é o tempo, ou melhor, qual é a distância percorrida entre o céu e o inferno? Gente, qual a distância percorrida entre o céu e o inferno? Não sei, pastor, responde. Jesus falou: Como um raio? Eu vi Satanás como um anjo, né, travestido como anjo de luz, porque lá dentro dele ele era diabo. Ele estava travesti. Aí quando a gente fala que o diabo é travesti, e ele consegue mudar a mentalidade de muita gente que está perdido aí, o diabo é travesti, ele se travestiu de anjo de luz, porque dentro dele ele era diabo. Então, o tempo, né? A pergunta é, qual é a distância percorrida entre o céu e o inferno? Eu não sei, o raio de luz é qual é Eu a já velocidade? falei quando Jesus falou, é a mesma, Ah, tá, a distância. é a mesma de um anjo cair do céu, como Jesus viu. Eu vi quando ele foi precipitado na terra. E aí, se você souber a velocidade de Caiu um raio, como um raio na terra. qual é a velocidade do raio, gente? Se você sabe, então Aí você é já sabe. física. Aí é física. É? Vamos? Né? É a mesma coisa. O crente vai ser arrebatado. Qual é a velocidade que esse crente vai ser arrebatado da terra até Quem é bom a de entrada física, do céu? faz o cálculo aí, num piscar de olhos. Piscar de olho. Então, queridos, cuidado. Cuidado com o sentimento. Antes de tomar uma decisão, tenha cautela. O diabo vai colocar, ó, essa semente, o diabo vai colocar, né, na sua mente para que você vai ficar, ó, destilando veneno ali para você tomar uma decisão. Cuidado. Conheça a palavra de Deus, né? Tema, né, a palavra de Deus, tema ao Senhor. E muita gente hoje está perdendo o temor, que é o princípio da sabedoria. Sim. Então, nós vamos encerrar. E eu quero dizer uma coisa para você. É tempo de arrependimento. Estou falando para todas as classes dentro do Evangelho, de pastor, de mestre, de evangelista, de profeta, apóstolo, né, de bispo, né, de semideus, de querubim, de pai, né, pai apóstolo, patriarca, né, querubim ungido, Serafim. divindade em doutorado, em teologia, né, DD, e aí vai. Santíssima Trindade. Para todo mundo. A gente tem que voltar um pouquinho. Jesus está dizendo, volta. Desce do pedestal. Sim. Tudo isso que Deus está permitindo aqui, queridos, tem a mão de Deus. Não foi Deus que preparou, não, tá? Mas tem a mão de Deus. Tem a permissão de Deus, porque o diabo não pode fazer nada sem Deus autorizar. O diabo não tem capacidade para criar nada, né? Agora, o homem cai na sua própria estutícia. O homem, de que se queixa o homem vivendo de seus próprios pecados? O homem cria tudo isso para o mal. E Deus permite, pega um bichinho desse aí, um vírus de um desse aí, e bota todo mundo no bolso. Todo a humanidade, todo mundo, né? Tá aí, ó. O vírus colocou todo mundo no lugar. As maiores autoridades das maiores potências do universo. Meu Deus. Todo mundo tremendo. Hoje, até o ministro lá da Inglaterra, né? Da Inglaterra, foi afetado pelo vírus. Autoridades, né? Ninguém está livre. Deus tem o controle de todas as coisas.
Deus ainda está sentado no seu mais alto e sublime trono, revestido de glórias e de majestades, entronizado entre querubins e serafins, e ele tem o domínio pelo século dos séculos, porque ele é o Senhor. Aleluia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, palavra que eu tenho para a tua vida nesta noite. Volta. Desce do pedestal. Deus começou a te exaltar, um pouquinho você está se achando. Você não é nada. Deus te deu uma igreja, começou a fazer você sonhar, você já está pensando em se rebelar. Meu Deus. Quem é você? Está aqui, ó. O pensamento, quando se torna decisão, é o suficiente para que um anjo se torne demônio. É o suficiente para que um servo de Deus se torne rebelde e tenha a reprovação dos céus. Meu Deus, toma cuidado, segura a palavra de Deus, não permita que ninguém venha te enganar, que Satanás não venha destilar esses pensamentos, esses sentimentos diabólicos que levou ele à queda, à ruína, para também levar a você a alto lar. O sangue de Jesus Cristo tem poder, porque o que Deus tem para a tua vida é algo muito maior. Então receba o que Deus tem, não queira ir além do que Deus não te deu, meu filho, porque você vai se dar mal, vai quebrar a cara como Satanás quebrou. Então eu deixo essa palavra para você, volta, arrependa-te, volta a praticar as primeiras obras quando você começou lá na sua manjedoura, quando você não era ninguém, quando você amava Jesus, você se submetia à autoridade. E hoje, você está achando que é maior. Jesus falou assim, olha, não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. Né? Mas quando bem instruído se torna um discípulo, você será como o seu mestre. Jesus falou isso, pastora. Sim. Então, Jesus está dando aula de humildade aqui nessa noite, porque somente através da humildade você consegue manter a posição que Deus te colocou. Porque é difícil a manutenção hoje. Manutenção é caro, sim ou não? Com certeza. Então, a manutenção a gente só consegue através da humildade. Hoje eu estava falando, se esse meu povo que se chama pelo meu nome, não é orar. Tem gente que quer logo partir direto para orar. Você nem chega perto de Deus sem humildade. Porque orar, tem a oração do fariseu, que Deus não vai ouvir. Está distante. Primeiro, se humilha. Se humilhar, orar. Olha a ordem, que é fundamental isso aqui. Se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face. Aí sim, aí Deus agora vai ouvir. Então, a gente precisa ver esses detalhes, que é muito importante. Né? E aí eu concluo dizendo para você. Você se lembra quando Pedro chegou todo arrogante, no ímpeto? Jesus estava preparando os discípulos ali, o coração dos discípulos, porque ele seria entregue nas mãos do filho do homem, do inimigo, né? Ele seria entregue nas mãos do seu inimigo, né? E aí ele estava já preparando o coração dos discípulos, né? E aí, de repente, Pedro chega e se levanta, bota na frente. Isso não vai acontecer. Longe de ti tal coisa. Tinha que se cumprir. Até para alegria de toda a humanidade. Ele se fez o que nós éramos para que nós fôssemos feitos o que ele é. Esse era o propósito de Deus. Nos tornar como seu filho. Por isso ele pagou o preço por nós. Então, quando ele prenuncia já a sua morte, preparando o cenário, Pedro tenta interromper. E aí Jesus o que faz? Para trás de mim, Satanás. Olha, que coisa interessante. O tempo em que Pedro, né? Olha o raciocínio, o tempo em que Pedro se tornou Satanás, porque Jesus falou, para trás de mim, Satanás, foi o pensamento, este sentimento
anticristão, anticristo, né, que estava querendo impedir, porque Satanás queria impedir Jesus para a cruz. Porque se Jesus não fosse para a cruz, nós estávamos ferrados, estávamos, Literalmente. né, lá no lago que arde com fogo e enxofre, condenados. Condenados. Para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Então, quando Pedro interpelou Jesus com uma palavra, de repente, em um segundo, Pedro virou diabo. Para trás de mim, Satanás. Né? E às vezes, em um segundo, meu filho, se a gente não vigiar, vira diabo. Você acha que Judas era diabo? Judas não era diabo. Judas era amigo de Jesus. Jesus chamou de amigo. Jesus escolheu como tesoureiro porque era um homem espiritual, um homem de confiança, que ninguém coloca um tesoureiro que você não tenha credibilidade, que não seja espiritual. Mas, em um segundo, Judas virou o diabo, porque deixou Satanás semear no seu coração, na sua mente. E aí Jesus falou, o que tem para fazer, faze depressa. Pronto, o diabo entrou. E aí falou, entre nós é diabo. Judas era diabo? Não era. Mas se transformou quando esse pensamento decidiu. Uau. Isso é forte demais. Meu Deus. Isso aí, se eu fosse você, eu ia ficar ruminando essa palavra hoje à noite. Escreve aí. E você não vai voltar, eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida. Você não vai voltar para a igreja da sua casa, como hoje você está confinado aí nessa quarentena, não pode sair. Não vai voltar da mesma forma. Não. Você vai voltar humilde. Em nome de Jesus. Você vai voltar mais quebrantado. Você vai voltar reconhecendo as autoridades que Deus levantou contra a tua vida. Porque se você não reconhece a autoridade, você jamais pode ser levantado como autoridade. Seja lá você pastor, seja lá o que você for. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia, meu filho. Então, baixa a bola. Se humilha, tá? Se humilha, porque Deus é quem levanta e quem também derruba. É quem exalta e é também quem abate. Se você está onde você está, porque foi Deus que te colocou, mas fica no lugar que Deus te colocou e não queira fazer mais além, porque senão você se transforma num diabo. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, porque depois de uma palavra dessa... Meu Deus, que forte. Eu acho que as pessoas vão pensar direito. Isso veio do céu hoje à noite aqui. Eu ia pregar sobre Apocalipse 2:6. Eu conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, eu conheço as obras do teu coração. Por fora, está parecendo que é tudo Deus, mas por dentro é diabo puro. Meu Deus. Eu conheço. Por isso que Deus repreendeu a Samuel, né? Tu olha por fora, parece de Deus. Por dentro... Eu vejo o coração. Por dentro é diabo. Aí Deus fala, aí Samuel pensou que